sempre celebro quando tem gente dentro da igreja. Seja 2, seja 5, seja 1000. Eu acho que isso é muito simbólico. Porque quando eu penso em Jesus falando para a gente que os campos já estão brancos, a gente sempre pensa que é um campo à parte de nós, né? Que está do lado de fora, mas não é não. Olha como é que os campos já estão brancos, né? Então essa igreja é a igreja da comunhão, é a igreja da comunidade. É a igreja que para no domingo pela manhã, ensolarado, porque aprouve ao Senhor, depois da chuva de ontem, mais uma vez a gente alinhar o nosso coração na presença dele, que é o autor, dono e consumador desse coração. Então, glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, se você não estava aqui ontem, eu vou dar um breve resumo de quem eu sou, tá bom? Meu nome é Mariana Ventura, mas você pode me chamar de Mari. A idade não importa, porque eu acho que isso é desnecessário no diálogo, não é? Eu tenho 36 anos, sou carioca, graças a Deus, lá do país Rio de Janeiro. Eu estou em missões há quase 10 anos, que é o mesmo tempo que eu tenho de convertida. É uma longa história, mas uma história que eu amo contar, se você quiser ouvir depois. Que agora não está dando, porque convidaram a Selva para falar 1 minuto, né? Foi uma bênção, obrigada. Foi uma bênção. Então eu só vou continuar o testemunho dela nessa manhã. Estou em São Paulo há 1 ano e dentro desses 10 anos de missões, há mais ou menos 7 anos o Senhor tem me comissionado, desafiado e amparado a trabalhar com treinamento na área de sexualidade e aconselhamento bíblico. E aí é curioso, porque quando a gente pensa em aconselhamento bíblico, a gente pensa que a gente vai aconselhar quem não conhece a Jesus, né? Doce ilusão. Nós vamos aconselhar de forma bíblica quem ama a Jesus. Mas precisa ser incentivado e ter uma revelação do Espírito para amar mais. Amar acima de você mesmo, amar acima do self, amar acima do eu. Então esse é o propósito do que a gente está fazendo aí, né? Anunciar o Evangelho da Boa Nova até que ele venha. Porque eu acredito que ele está voltando. Então, até que ele volte, o nosso papel é anunciar que o rei em breve vem e o príncipe desse mundo não vai ter mais direito nenhum. Amém? Então, eu quero te convidar a continuar o que nós estávamos falando. Eu sou da Missão Jocum, sou da Missão Jocum, sirvo a igreja, graças a Deus, porque nós somos uma organização para-eclesiástica, então nós servimos a igreja, congrego na comunidade da vila, que fica, eu acho que é em Pinheiros, eu nunca sei o endereço da minha igreja. Congrego lá na comunidade da vila e sirvo na Missão Avalanche também. A gente está aí, né? Mário, a gente vai. Né? Então, aí, eu já quero te desafiar uma coisa. Hoje de manhã eu acho que eu conheci a Laís. E aí a Laís me abraçou e falou assim, nossa, que bom que você está aqui. Na hora eu já queria responder para ela assim, gostou de me conhecer? Eu não tive o time. Porque se ela falar assim, eu gostei, eu falei, então tome nota e bote meu nome no seu caderninho de intercessão. Porque aí você tem uma responsabilidade comigo agora. Né? Nós temos um grupo de intercessores, pessoas que estão intercedendo por nós, orando por nós. Ano que vem nós estamos com alguns desafios, e os desafios que a gente tem é de falar de sexualidade para povos não alcançados. Então, ano que vem nós estamos indo para os ribeirinhos e para os sertanejos. E ano que vem nós vamos rodar o primeiro treinamento de sexualidade para os surdos. Vai ser um seminário de 1 semana inteira. Então, ore por mim. Ore, por favor. E não só ore, mas dá aquela arregaçadinha na manga. E fala assim, Mari, eu gosto de cozinhar. Eu posso servir lá na escola 1 semana cozinhando? Por favor. Mari, eu gosto muito de criança. Eu posso servir lá na escola enquanto os pais estão tendo aula, cuidando das crianças para os pais? Vai ser incrível. Porque roguemos ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara. Então, com certeza, há vagas, tá bom? Há vagas. Ore por nós, pergunte ao Senhor de que maneira você também pode estar inserido nessa missão. Né? O nosso próximo treinamento começa agora no mês de outubro. E aí nós estamos... a gente está recebendo muitas pessoas da igreja, também pessoas que já estão na missão de forma integral, para serem treinadas na área de sexualidade.
Porque Jesus está voltando e a gente tem que comunicar isso aí. Então, se você quiser saber um pouco mais de informação, nos procure. Se você quiser saber como nos auxiliar, nos servir, nos procure. Fica a dica, a gente está implorando por cozinheiro, fica a dica. Entendeu? Então, seja bem-vindo. Quero convidar você, nessa manhã, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Efésios. O tema dessa manhã é antropologia bíblica. Mário, o que isso tem a ver com sexualidade? O coração faz sexo, gente. Vocês sabiam que o coração faz sexo? Porque pensa comigo, me perdoe. Eu venho de dias de uma crise de sinusite terrível. E morar em São Paulo, você ganha o pacote, né? De sinusite, de rinite, vem uma asite junto com a sua passagem, né? Bem-vinda a São Paulo. Então, vocês me perdoem, e eu estou percebendo que a inflamação está voltando. Me perdoem. Como eu estava falando, o coração ele faz sexo. Por quê, Mari? Porque se eu não amo a Deus do coração, da cintura para cima, você acha que eu vou amar a Deus da cintura para baixo? A cintura para baixo é só um reflexo daquilo que eu amo, daquilo que eu adoro, da cintura para cima. Então, a antropologia bíblica é responder o que a Bíblia diz a respeito da nossa identidade. Porque o estudo da antropologia vai ser o estudo do ser humano. A cultura, não é? As etnias. Mas a Bíblia ela vai responder de forma simples e direta e não de forma simplista o que é o homem. A Bíblia vai responder todas as questões do que é o sentimento, do que são as emoções do homem. Contudo, hoje, como a gente vai falar muito de coração, nossa irmã Selva, ou Nilza Helena, ela já introduziu muito bem o assunto, porque de fato é isso. Se eu não sei quem eu sou, como nós falamos bastante ontem, eu também não vou saber como que eu ajo. E para quem está perdido, qualquer caminho serve. Para quem não sabe que tem um autor, eu faço a minha própria regra. E aí eu quero que você me acompanhe na leitura desse livro, que é uma das minhas cartas favoritas do irmão Paulo, que é o livro de Efésios, o capítulo 2. Eu vou ler apenas o versículo 1 e 2. Contudo, eu vou falar sobre o capítulo 2 todo, mas eu não vou lê-lo, tudo bem? Mas você pode confiar que a gente vai fazer citações desse capítulo. Eu estou lendo na NVI, se isso facilita para a sua leitura. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu gosto demais desse texto, eu vou ler com vocês mais uma vez. 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por que eu gosto de iniciar a aula de coração, de antropologia bíblica, trazendo esse texto? Porque Paulo está falando para um monte de gente desviada, não é isso? Gente que nunca ouviu falar de Jesus. Não, Paulo está pregando numa igreja muito tranquila, que não tinha nenhuma questão de moralidade sexual, né? Aqui contém muita ironia, tá bom? Para você ser carioca, vem também no DNA, uma coisa chamada deboche. Então, Paulo está pregando para uma igreja que não tinha nenhuma questão com orfandade, que as famílias eram extremamente bíblicas, não tinham mães solteiras, não tinham homens que não tinham a sua masculinidade exercida, que não protegiam. Era uma pense na igreja de Éfeso. Uma bênção, né? Só que está acontecendo uma conversão naquela igreja. Contudo, as pessoas estão convertendo comportamento. E Paulo está falando para eles assim, comportamento não me interessa. Cadê o coração? Que hora que a conversão vai gerar fruto nesse coração? Então, o que Paulo está falando para a gente? Que antes nós estávamos mortos, nós nascemos mortos. Sabe aquele bebezinho lindo que você vai lá na maternidade visitar, aquela carinha de joelho murcha?
está morto. Nasceu depois de Gênesis 3. Sabe aquela criancinha de 3, 5 anos que está fazendo uma pirraça, uma coisa horrível, que você fala assim, é coisa de criança? É pecado. Está morto. Sabe aquele adolescente que está com uma preguiça descomunal, que você não sabe o que fazer, que você vai falar assim, é coisa da adolescência? É pecado. Está morto. Como igreja, nós precisamos parar de usar eufemismo para o que é pecado. Porque se eu uso eufemismo para o que é pecado, para que eu preciso de Jesus na história? Não tem redenção. Então, a antropologia bíblica é explicar o que o homem é. E o que o homem é, ele é a imagem de Deus, óbvio que é. Mas até encontrar Jesus, ele é sem forma e vazio. Então, a gente precisa ser lembrado que o nosso encontro com Jesus, ele nos forma. E não apenas nos forma, como ele também dá para a gente um sentido. E dentro da antropologia bíblica, a gente tem que lembrar o tempo todo que o nosso Deus, ele é intencional. A criação de Deus é intencional. Então Deus, ele faz todas as coisas com um propósito. Lembra ontem, estrutura e direção? Se não lembra, acesse o nosso link. Entenderam? Então, falamos ontem sobre estrutura e direção, falamos sobre prazer, falamos sobre fome. Tudo isso foi muito bem pontuado. Então, se você, pela infinita misericórdia de Deus, conseguiu compreender o que eu trouxe, nós podemos notar que a vida com Deus, ela é uma metanarrativa, é uma grande história. E a história de Deus não tem pontos incoerentes. A história de Deus, ela é coesa. E dentro da criação de Deus, a gente tem que lembrar que na intencionalidade de Deus, ele fez um jardim, o jardim das delícias. E teve um dia que eu estava lendo Gênesis, capítulo 2, e eu fiquei muito surpresa, porque a gente pode ler a Bíblia, mas a gente pode não prestar atenção na Bíblia, não é? E se você perguntar para mim Gênesis 1, 2 e 3, como todo bom crente, eu acho que a gente tem até decorado, né? Mas aí eu sempre volto para esses textos porque eles me dão pertencimento, sabe? Eles me lembram que a minha história é um capítulo na metanarrativa, na grande história de Deus. E enquanto eu estava lendo esse texto, eu observei uma palavra no plural, que é quando Deus vai lá e coloca assim, e no jardim haviam toda sorte de árvores agradáveis. Deus não colocou seu Adão e Dona Eva para passar fome. Deus colocou seu Adão e Dona Eva num pomar. Eu amo fruta. Tem um lugar aqui em São Paulo que eu fui uma vez na minha vida para não voltar nunca mais, porque o pessoal acessou meu coração pecador, que é aquele mercado central das frutas. Difícil, ali é um processo para ver se tu é crente liberto. É tanta variedade de fruta, tanta variedade de fruta, tanta variedade. Gente, eu comi um monte de coisa lá. O homem, isso é para fertilidade, isso é para não sei o que. Eu falei, moço, estamos precisando disso aí agora não. E ele veio falando as coisas, vendendo as coisas. Mas quando eu olhei para aquela variedade, eu me dei conta que nem o mercado central pode ser comparado com a variedade que havia no Éden. Então, seu Adão e Dona Eva estavam diante do maior mercado central do mundo. Porque Deus tinha colocado tudo lá. Veja bem, não haviam apenas 2 árvores para consumo, haviam várias árvores para consumo. Mas de alguma maneira, o coração do homem e da mulher se inclina para comer exatamente da árvore que não deveria. Você pode estar se perguntando até hoje, Mari, por quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho um professor, uma pessoa que eu admiro muito teologicamente, a vida dele com Deus, que um dia ele falou para mim assim, minha primeira aula no seminário de teologia. Eu acho que a gente chega no seminário de teologia cheio de arrogância, né? Porque a gente quer resposta. E ele falou para mim assim, Mari, aprenda a aceitar o mistério de Deus. Porque se você não está pronta para aceitar o mistério, você também não vai receber a revelação. Então, naquele dia, eu recolhi minha insignificância e falei, tem coisa que vai ser só na Nova Jerusalém, vamos lá.
Mas o que Deus tem revelado para nós, a gente pode ir atrás, amém? Isso aqui não é desculpa para não estudar, não, por favor. Mas eu não sei o porquê o coração da humanidade se inclina para aquilo. E o coração da humanidade deseja, eles observam aquela árvore. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que daria a eles a possibilidade de ser como Deus. Então, a partir daquele momento, eu acredito veementemente que ao ouvir a proposta da serpente, o coração deles se inclinam para isso. Só que muitas vezes a gente pode pensar que a serpente, a proposta prazerosa, encantadora e fascinadora da serpente aconteceu só no Éden. Só que nós sabemos que não. Ontem nós falamos sobre fome, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Portanto, o que é finito, gente, não ocupa o que é infinito. Mas por não termos essa revelação, a gente vai tentando ocupar a nossa fome do que é eterno com coisa pueril. E aí o que a gente faz? A gente recebe a nova identidade da serpente. Eu sou o que eu faço. Eu sou o que eu faço. Eu sou o que as pessoas olham para mim, eu sou a minha identidade, eu sou a minha ideologia, eu sou o meu discurso identitário, eu sou aquilo que eu defendo. E sem notar, o discurso da serpente vai formando em nós uma nova antropologia. Porque o nosso coração, ele está morto em nosso próprio pecado e em nossas transgressões. E o que me chama muita atenção é porque ao ouvir essa proposta, seu Adão e Dona Eva param porque eles queriam discernimento. Quem precisa de discernimento no Éden, gente? Mas eles queriam discernir o bem e o mal. Eles queriam discernir todas as coisas. A verdade é que seu Adão e Dona Eva, eles não queriam discernimento. Eles estavam fascinados pela possibilidade de ser como Deus. Então isso também pode nos fascinar no anseio de querer saber o futuro. Sabe quando você vai para o seu tempo de devocional, que eu acredito na igreja que ora e que faz leitura da palavra todo dia? Amém. Eu acredito na igreja que faz leitura da palavra, que devociona a palavra diariamente. Mas a gente também pode estar indo para o nosso devocional, para a leitura da palavra, não para devocionar e experimentar a presença do Pai, mas porque a gente quer respostas acerca do futuro, a gente quer respostas acerca do presente e a gente deixa de se deleitar na presença que traz quietude, porque o que a gente quer é um relacionamento com o Mestre, não com o Pai. Mas isso só aconteceu com seu Adão e Dona Eva. E é curioso porque as nossas grandes perguntas sempre são: como que a gente pode ajudar o outro? Como que a gente pode ser resposta para o outro? Quando na pergunta precisa ser: será que eu estou devocionando e tendo tempo com o Pai para que eu possa ser resposta? Seu Adão e Dona Eva tinham todas as ferramentas. Mas de alguma maneira o coração do homem se inclina para aquilo. E ao se inclinar para aquilo, eles observam uma coisa. Eles vislumbram a possibilidade de viver uma jornada sem Deus. Querido, nós estamos batendo nessa chave desde ontem. E querida, né, para a gente encorpar toda a igreja. Nós estamos falando sobre isso desde ontem. Esquece tudo que você tem pensado até aqui, que estão tentando dominar a sua mente. Isso é teoria da conspiração. Esquece tudo aquilo que você tem ouvido, achando que é Nietzsche, que é Foucault, que é a Judith Butler, seja o nome dado do filósofo que você queira colocar. Eles são ferramentas, óbvio que são. Estou dizendo que são a benção, não. Né? O irmão Lyotard, o irmão Derrida e todos esses filósofos contemporâneos que estão trazendo uma modificação na metalinguagem, etc. Mas por que eu gosto de começar com o texto de Paulo? Para você lembrar, junto comigo, que o nosso coração ele já flerta
com a ideia de viver um caminho sem Deus. O que a gente precisa é só de alguém que vai trazer uma fala que tenha ressonância com o que a gente deseja. Eu lembro quando eu era jovem, minha mãe, ela falava algo para mim que eu achava assim que eu era uma santa. Porque ela sempre falava assim, cuidado com quem você anda porque você vai ser influenciada. Cuidado com quem... Então eu pensava assim, meu Deus, eu sou uma santa. Uma santa. Porque a gente acha que a gente precisa de influência externa para ser mal. O Evangelho de Marcos vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque no coração do homem já tem maldade, moralidade sexual, depravação. Meu querido e minha querida, se você está com medo da filosofia, eu quero te apontar uma pessoa para você ter mais medo ainda. Aquela que está refletindo a imagem no espelho quando você olha. Porque uma vida sem Deus é uma vida que precisa deixar a gente desesperado. Porque Paulo vai escrever ainda para a igreja de Roma, outra igreja bença. Vai escrever para eles o seguinte, ei, acorda aqui comigo, presta atenção, romanos. O coração de vocês desejaram tanto, tanto, que o Deus entregou vocês as paixões de seu coração. Então eu volto com vocês. Se eu não amo a Deus da cintura para cima, você acha que as minhas ações vão amar? Eu gosto muito de planta. Gosto muito mesmo. Bel já teve a oportunidade de ir lá em casa. E eu gosto muito. Pense numa coisinha que eu gosto. E um dia um amigo meu que é agrônomo, eu tive a feliz surpresa dele me visitar. Quando esse amigo me visitou, ele chegou lá em casa e na base da Jocum, que eu trabalho, nós temos uma... Acabei de esquecer o nome que dá uva. Videira. Obrigada. Ou parreira. É isso, gente, né? E a nossa uva estava vindo muito azeda, ela já vinha murcha. A bicha já nascia murcha, por Efésios 2:1. Já nascia morta. Que ela é da ilustração. E aí meu amigo que é agrônomo, ele se agachou até o canteiro, ele mexeu na terra, ele mexeu na terra. E aí esse pessoal faz umas coisas meio estranhas, né? Aí ele cheirava, ele passava a terra não sei aonde, aí eu, eita. Aí ele parou, olhou para mim e falou para mim assim, Mari, a terra está muito ácida. Tem muita fezes de gato. Ele falou assim, a terra está muito ácida. E ele foi dando todo o diagnóstico da terra. Mas ele fechou o diagnóstico da terra, e é por isso que eu estou contando essa história para ilustrar você o coração, tá bom? E aí ele deu o diagnóstico da terra. Ele falou assim, Mari, essa terra ruim aqui, não vai adiantar você arar ela por cima e você tirar as ferras, ela precisa ser trocada, você precisa colocar vitamina nessa terra, para você ter uma uva boa, uma uva para consumo. Mas se você não fizer isso, ela vai continuar dando uva, ela não vai parar de dar fruto. Só que o fruto não é bom para consumo. Eu achei sensacional. Eu olhei para ele, eu falei, essa hora, na minha manutenção, tu vem ministrar na minha vida? Não significa que as pessoas não estão dando fruto. Talvez o fruto não seja bom. Mas na nossa cabeça, na cabeça daquela pessoa que você está pensando que é um primo, né, um amigo, será que esse fruto ele está doce, ele está apto para consumo? Ou será que nós estamos desesperados para viver uma vida sem Deus? Porque me fascina. Eu não sei se te fascina, mas me fascina a possibilidade de viver uma vida sem Deus. Aonde meu corpo é minha regra. Aonde a minha agenda é o meu controle. Aonde a minha libido é o meu Senhor. Aonde o meu descanso é o meu desejo. Aonde o meu cognitivo, a minha inteligência é quem diz que eu sou. Então me fascina a possibilidade de viver uma vida sem Deus. Só que a gente pensa tudo isso e a gente esquece de uma coisa muito interessante. A gente esquece que todo ser humano ele é adorador. Tem uma frase do pastor de muitos à distância, falecido irmão Timothy Keller, que eu gosto muito, que ele vai dizer que
todo ser humano é adorador. Ou ele adora o Deus incriado, ou ele adora coisas criadas. O coração do homem, ele tem as saídas da vida, mas ele também pode produzir muita morte. Essa coisa do coração me chama muita atenção, porque sempre que eu lembro da história de irmã Tamar com o irmão Aminon, a gente sempre vai pensar que Aminon ele cedeu aos desejos do seu corpo. O desejo do corpo de Aminon foi o fruto que tanto falamos ontem. Mas a narrativa bíblica vai apontar que Aminon adoeceu-se no seu coração. É a partir daqui. Aqui é o solo que o meu amigo agrônomo estava mexendo. Talvez esteja ácido, talvez esteja impuro. E se a gente não troca a terra, a gente pode continuar dando fruto mal. Porque talvez o nosso cognitivo seja muito simples falar, eu só preciso me arrepender, confessar a Jesus e parar com isso daqui. Cognitivo. Ídolo não sai tão fácil quanto você pensa. O ídolo é tudo que a gente tem. E não adianta a gente trocar, porque a gente pode trocar o ídolo. Ontem à noite, enquanto nós estávamos jantando lá na casa da Rose, inclusive visitem a Rose, ela cozinha, ela é uma coisa maravilhosa. Enquanto nós jantávamos na Rose ontem à noite, crente se reúne, a pauta vai ser, a gente faz uma piada aqui, daqui a pouco uma coisa de crente, né? A gente está sempre esse tempo aí. E nós começamos a falar das trocas dos vícios. Porque, como eu falei para vocês ontem, para mim não faz muito sentido ver a igreja evangélica tendo que fazer seminários para ensinar o crente a descansar. Porque os crentes estão workaholic, estão viciados em trabalho. Então, eu celebro quando eu vejo uma igreja fazendo um seminário sobre trabalho. Porque trabalho é mandato cultural. Viciar em trabalho é queda. Então, a gente estava falando das trocas ontem que a gente vai fazendo de ídolo. Conheci uma pessoa que era viciada em álcool. Parou. Evangélico, engajado agora. Não usa mais álcool. Viciou em xarope de tosse para conseguir dormir. Conheci pessoas que são viciadas em trabalho, que para não parar, tomam 2, 3, 4 remédios antigripais para não adoecer, porque é o herói, a síndrome do herói. Conheci mães que é um dom incrível. Ser mãe e filho ou mãe e filha é algo que a gente só vai poder compreender na plenitude e na glória. Isso que para vocês, Nilza, para mim, Selva, relatou aqui na relação dela com a mãe dela, isso só pode acontecer quando o mediador é o de Hebreus capítulo 9, é Jesus Cristo. Se Jesus não for o mediador, a gente faz para ser reconhecido. Se Jesus não for o mediador, a gente faz para ser ovacionado. A gente faz por vaidade, para ser referência. Mas quando Jesus é o mediador, a gente dá conta porque fala assim, eu não consigo nem orar. Então eu vou cantar porque a minha força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então pensar em tudo isso, eu sei que eu estou falando muito rápido, mas eu espero que esteja ficando claro para vocês, é lembrar que a gente não pode ficar trocando o ídolo. Talvez o ídolo, antes de você confessar Jesus como seu Salvador, fosse a homossexualidade. Aí agora você troca. Você vira hétero top e acha que a redenção da sua homossexualidade é você transar com várias mulheres, porque pelo menos agora é hétero. O nome disso é lascívia, meu irmão. Então, de repente, você acha que como você era viciado em pornografia antes da chegada de Jesus, agora você vai casar, porque a redenção agora é o casamento. Então a gente está falando que a redenção é o casamento, a redenção é a heterossexualidade. Minha pergunta é, que horas que Jesus entrou na história? A gente só trocou os ídolos. Só trocamos os ídolos. Ou você pensa, não, meu ídolo
era o conhecimento. O ídolo para mim era, eu precisava saber de todas as coisas. Aí agora você troca, eu prefiro a ignorância. E continua caído, porque não adianta trocar o ídolo, é necessário substituir. Colossenses capítulo 3 vai dizer como era o nosso coração, até que Jesus vem. E uma vez que Jesus vem, não é mais o checklist religioso que nos salva de nós mesmos, mas é a vida dele em nós, produzindo em nós vida em Cristo, fruto do Espírito. Então não redima pecado com pecado. Só quem tem competência para redimir o pecado é o Senhor. Porque quando Deus sopra fôlego de vida em nós, a gente sabe, agora a gente já sabe que a gente aprendeu ontem, que o homem agora ele não tem fome, ele é fome. Só que com a entrada do fenômeno do pecado no mundo, quem dera fôssemos que tivesse só fome de Deus. Temos fome de qualquer coisa, porque é a nossa estrutura. E a gente direciona a nossa fome para o que a gente quiser. E aí a minha fala para você é que se você quiser mesmo conhecer alguém, conheça a sua fome. Se você quiser mesmo ter autoconhecimento, que é a frase do momento. Amo. Busque autoconhecimento, querido. Autoconhecimento sem antes pressupor o conhecimento de Deus é vazio. Você não pode se autoconhecer se você não sabe quem o criou. Isso é humanista. Isso é pueril demais. Então, o nosso autoconhecimento, ele precisa pressupor do conhecimento de Deus. E a partir dessas coisas, por termos fomes e por vivermos uma vida assim, a gente lembra o tempo todo de que o nosso coração, ele se angustia. E por se angustiar o nosso coração, e aí eu dou um salto agora, no que outrora, nós chamamos até a Andréa brinca que ela ajudou a cunhar o termo dependência e codependência no Brasil, que agora a redenção dela é trocar isso. Então ela cunhou esse termo dentro da antropologia bíblica chamada idolatria afetivo-sensorial. Porque é muito fácil você começar a falar assim, porque veja bem, pensa comigo, para dependência emocional, qual é a redenção? Limites. Para compulsão alimentar, qual é a redenção? Limites. Para homossexualidade, qual é a redenção? Hétero. Eita benção. Para o viciado sexual, qual é? O casamento. Só que nada disso dá certo, a conta não fecha. Por quê? Porque você pode até impor limites sobre a minha vida quando você percebe que eu estou agindo com alguma dessas expressões de queda nas minhas relações. Contudo, eu volto para Efésios. Continuamos moldando comportamentos e esquecemos que estávamos mortos. Então o Senhor Jesus, ele pede a nossa morte para ele nos dar a vida dele. É isso que ele faz. Então a gente não pode ficar redimindo o pecado trocando ídolo. Então, para uma questão de dependência afetiva no seu coração, não é limite que vai resolver. É você entendendo que antes o ser humano tem a sua satisfação na lei do Senhor. Limite é a mesma historinha do hábito saudável que eu falei ontem. Né? Depois, se você ficou ferido, me perdoe. Ou não. Então, a gente vai trocando, a gente vai dando um nome bonito para a gente não ter responsabilidade. A gente precisa ser responsável. Aí, o que a gente celebra? E eu quero falar isso aqui com muito respeito a você que está me ouvindo de casa, a você que em algum momento vai ouvir essa palestra, a você que está aqui com a gente. Se você sofre com os desejos homossexuais, eu estou falando de quem está em sofrimento, ok? A redenção não é a heterossexualidade, meu amigo. A sua redenção chama-se santificação em Jesus. É Ele que dá conta.
Não caia no engano de que para você ser salvo, agora você tem que sair com pessoas do sexo oposto. Recentemente eu estava num aconselhamento bíblico, uma gênia. A menina que me procurou era uma gênia. E ela vinha com essa questão da homoafetividade. E nós acompanhamos ela por longos meses. E um dia essa menina me liga e fala: Mari, descobri, fiz um teste e agora eu já sei que eu estou curada. Eu falei: curada? Do quê? O que aconteceu? E ela: eu marquei um encontro, estou saindo com um homem. Eu falei: então você curou a homoafetividade com a lascívia? É isso que você está me dizendo? Aí ela: é. Eu falei: eita, que bênção. Por não conhecermos o autor do coração, por não sabermos o tempo determinado de todas as coisas, a gente peca com a nossa ansiedade. Por termos padrões institucionalizados em nossa mente e em nossos olhos, a gente peca. A gente peca porque a gente tem um padrão de feminino e masculino nos nossos olhos, então a gente já taxa a identidade de alguém por causa do estereótipo. E aí a gente vai dando identidade. Deixa eu te contar uma coisa com temor e amor. Segura na tua cadeira porque eu vou falar isso com amor. Já é ruim piadinha homofóbica do lado de fora da igreja. Você imagina do lado de dentro. Porque quem está fazendo a piadinha não é quem está lá fora. Se você entende que você é embaixador de Cristo segundo a palavra de Deus, para quem recebe a piadinha, está recebendo do próprio Jesus. Sinta esse peso no seu ombro. Quando você falar que você é filho, filha amada de Deus, lembre-se que você está agindo com a responsabilidade de filho, filha amada de Deus. Ninguém dá um aleluia. Porque falar do coração realmente deixa a gente um pouco aflito. E a gente se engana com muitas coisas. Só que a gente também não percebe que esse ambiente religioso, da troca de ídolo, ele esconde muitas crenças. E não é fácil você abrir mão de crença, gente. Tenha paciência. Não é fácil você abrir mão de crença. Não é fácil você falar para uma avó que tudo na vida dela ela curou com chá. E de repente, livre o Senhor disso, aparece com talvez um câncer de pele, alguma coisa muito séria. Faz essa senhora acreditar agora que ela precisa de um tratamento. A minha avó é filha de escravo, gente, com indígena. Faça ela acreditar que ela precisa de um médico e eu te dou um chocolate. Hoje em dia ela vai. Mas tudo dela é toma um boldo. Volta com a fratura exposta. Toma um boldo. Porque ela tem uma crença. Ela tem essa crença. Então, às vezes, a gente tem muitas crenças de que nós somos um fracasso, de que nós somos um erro, de que ninguém nos ama, que a nossa cor foi um erro. Como eu contei para vocês, há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para o Camboja. E pensando antropologia, eu não lembro exatamente dizer para vocês como é que o Camboja ele nasceu. Mas é um lugar muito interessante, porque você vai ver o tamanho dos peruanos com as cores dos indianos. Então, assim, é muito misto a diversidade lá. Contudo, o Camboja está sendo mais uma vez colonizado, se é que eu posso fazer uso dessa palavra, pelos chineses. Então, quando você encontrava um cambojano com aquela cor de indiano, eles estavam mutilados, eles se arranhavam. E ele usou um texto bíblico para mim, veja bem. Eu conversando com um cambojano, olha a crença, olha o que é não conhecer a antropologia bíblica, o que Deus fala que o homem é. Eu falei para ele assim, por que você se arranha? Por que você se machuca? E ele pegou o livro de Gênesis. Ele apontou para mim e ele falou, Mari, porque Deus fez separação do dia para a noite. E a treva é ruim. E eu tenho cor de treva.
Olha a crença dele. Olha a crença. E aí essa pessoa age de acordo com a crença. Só que a Bíblia não vai dizer que a gente pode agir de acordo com a nossa crença. Eu estou usando crença para dizer um outro nome que a palavra de Deus vai dizer em Ezequiel capítulo 14, depois se você quiser devocionar esse texto. A Bíblia vai dizer que, na verdade, nós somos enganados pelas religiões do nosso coração, pelos nossos ídolos. Então, talvez você idolatre o seu vício. Talvez você nem aceite que você seja um viciado. Seja na TV, seja na internet, seja no exercício físico, seja na comida. Talvez você nem aceite que você seja um escravo do seu desejo. Como é que tem redenção para aquele que vive em negação? É necessário expor o pecado e verbalizar para que a vida venha, para que a luz venha. Então, o que a gente pode fazer é observar que o coração do homem muitas vezes vai apontar para aquilo que ele mais ama. E às vezes aquilo que está tomando mais do seu tempo, meu irmão, provavelmente é aquilo que tem sido o seu Deus. O Tim Keller, ele tem um livro muito bom chamado Deuses Falsos. Fica a sugestão de leitura. Bom, viu? Não leia com pressa, não. E ele traz nesse livro uma coisa muito interessante, que são as pessoas viciadas em dinheiro. Eu, missionária evangélica engajada, na hora eu falei, eu não tenho esse mal. A hora que tu vê um missionário viciado em dinheiro, ele está da profissão errada. Contudo, Tim Keller, como eu acredito que aquele homem ele teve uma revelação com o Espírito Santo do coração humano. Sabe por quê? Porque ele tinha coração. Então, quando você conhece o seu coração e o autor do seu coração, fica mais fácil lidar com o coração do outro. Você tem até uma coisinha chamada compaixão, porque você sabe que você não é a última Coca-Cola do deserto. Então, Tim Keller ele começa a falar que tem aqueles que vivem em prol do ter dinheiro. E tem aqueles que vivem em prol de reclamar que não tem dinheiro. Eita, me achei. Porque a murmuração anda de mão dada com a incredulidade. Por que o povo no deserto murmurava? Porque estava incrédulo de que Deus podia fazer algo. Incredulidade é pecado. E aí a gente pensando que vai discutir um monte de outras curas. O nosso coração precisa ser encontrado pelo autor. Então talvez a gente fique pensando que dentro desse termo da idolatria afetivo-sensorial, a gente esquece que a gente idolatra nossos sentimentos. Você não é o que você sente, meu irmão. Como a Rebeca muito bem fez a pergunta ontem, na verdade ela processou, quando ela trouxe a fala dela ontem ao final da palestra, falando da fragmentação do ser humano, que é o ser humano biológico, o ser humano emocional e o ser humano intelectual. O ser humano ele foi fragmentado. Por quê? Porque fica mais fácil acreditar que a gente é o que a gente sente. Só que nós não somos o que nós sentimos, nós somos aquilo que nós adoramos. E aí você pode simplesmente trocar o ídolo. Não é para você trocar o ídolo. É para você substituir pelo que é santo. Deus não quer ser idolatrado. Ele deseja ser adorado. Isso é uma grande diferença. Porque na adoração tem entrega. Na idolatria tem sacrifício vão. Então, uma vez que eu entrego ao Senhor os desejos do meu coração, todos os dias eu retorno a Ele para dizer sim para a vida dele e não para a minha morte. Então, uma das grandes mentiras que por muito tempo a gente vem acreditando é que a gente precisa de corpo para ser feliz. A gente precisa de um casamento para ser feliz. A gente precisa de companhia para ser feliz. Mari, não é bom que o homem viva só. Mas também não é bom que o homem viva com gente o tempo todo. Não minta para mim, gente. A gente precisa aprender o tempo determinado de cada coisa. Então é impossível
Não comece a tratar o fruto sem você trocar a terra. A gente precisa falar da palavra de Deus, que é suficiente, que é inerrante, que é boa e eficaz para o discipulado, para o ensino, para o confronto, para a correção. Porque a gente não precisa de corpos. Deus nos deu uma vida para vivermos em comunhão. Mas primeiro a gente tem que estar em comunhão com Ele, saber que Ele é o mediador da aliança. Você já parou para pensar que a cruz não abraça? A cruz não tem um corpo, mas ela é suficiente, porque a palavra de Deus é suficiente. A cruz nos oferece uma esperança e essa esperança é Jesus Cristo. A cruz nos oferece uma vida de liberdade da escravidão dos nossos pecados. A cruz nos oferece essa vida. Então, voltando para finalizar o nosso tempo por essa manhã, e eu quero finalizar com você ainda em Efésios capítulo 2. Que lá o nosso irmão Paulo, ele continua nos ajudando e nos orientando. Depois você pode devocionar esse texto em casa. Porque Paulo ele vem nos lembrando que nós estávamos mortos, que o nosso coração ele está sofrendo com a depravação total. Tem uma frase que eu vou parafrasear aqui, que eu não lembro exatamente como ela está, se os pastores lembrarem pode me ajudar, que está lá na Confissão de Westminster, que vai dizer qual é o propósito do homem. E o propósito do homem é ter satisfação em Deus. Querido, querida, se nós não temos satisfação em Deus, se nós não temos plenitude em quem Ele é, facilmente a gente vai tentar ter satisfação em coisa criada. E aí nos tornamos escravos dos nossos desejos. Falar de sexualidade é falar de identidade, que a gente fala de relacionamento. Mas a gente não pode entrar do fenômeno, não pode esquecer do fenômeno do pecado que entrou no mundo. Então Paulo vai nos lembrar disso. Mas Paulo finaliza de uma forma tão bela o parágrafo, o primeiro parágrafo do capítulo 2 de Efésios, que a partir do versículo 5 ele vai dizer para a gente o seguinte: deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Eu quero fazer um parêntese aqui. As obras aqui, eu quero pedir uma licença e dizer que às vezes você acha que a maneira que você vai vencer os seus desejos é com checklist religioso. É com um jejum, é com a solitude, e você pode transformar a disciplina espiritual num ídolo. Porque, mais uma vez, você está tão preocupado em ser curado que você perdeu o prazer do relacionamento com Deus. A gente pode idolatrar Deus pela pressa que a gente tem, ao invés de amar e ser amado por Ele, na medida que a gente vive. Então, cuidado com as obras. Cuidado com o checklist, cuidado com o que você quer apresentar a Deus. Ele só nos pediu uma coisa: renuncie e siga-me. E Paulo continua. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse é um capítulo que eu gosto muito no livro de Efésios, porque ele vai mostrar quem era o nosso coração, quem é o autor do nosso coração e o nosso processo de santificação. Então, se você está exausto, é porque você está tentando fazer sozinho. E o convite de Jesus para todos nós nessa manhã é: não foi você que criou o seu coração, foi o soberano. Então, deixe que o autor do coração lide com o coração. Amém? Nós podemos orar? Deixa eu fazer um breve resumo para ver se a coisa ficou bem amarrada. Nós iniciamos dando o conceito de antropologia bíblica, falamos rapidamente sobre o que é antropologia para a cultura e o que é para a antropologia bíblica, mencionamos o texto de Efésios capítulo 2, lemos alguns versículos, não foi isso? Dentro desses versículos a gente foi encontrando as expressões de queda para o coração.
E aí nós narramos que não é que você não esteja dando fruto, talvez você está dando um fruto ruim, por causa das crenças do nosso coração. E aí a gente caminhou finalizando para a crença do coração, que pode ser, né, que é esse fascínio de sermos Deus. E aí nesse fascínio de sermos Deus, nós começamos a falar daquilo que a gente idolatra, que é a idolatria afetivo-sensorial. Idolatramos o que a gente sente. E por idolatrar o que a gente sente, a gente tenta redimir o que a gente sente sentindo outra coisa. E simplesmente, mais uma vez, tiramos Deus da história. E concluímos lembrando quem é o autor do coração. Concluímos lembrando da esperança que já está presente nessa era. Concluímos lembrando que o nosso coração estava morto, mas o Senhor nos aponta para o reino dos céus. Né? O Senhor traz esperança e Ele nos lembra que não é pelas obras, mas é na nossa relação de quebrantamento e arrependimento por Ele. Amém? Chegamos nisso? Gente, eu estou falando tão rápido, que alegria, que orgulho. Minha família deve estar muito emocionada, não é? Então, eu tenho 5 minutinhos para orar, pastor? Coisa rápida. Então, eu quero orar com você de forma muito rápida nessa manhã, para você poder lembrar e para a gente poder descansar o nosso coração no autor da vida. Senhor, o Senhor nos lembra nessa manhã do diálogo que o Senhor teve com Jó. E enquanto o Senhor conversava com Jó, por muitos capítulos o Senhor deixou Jó falar, Jó reclamar. E Jó reclamou, e Jó falou, e Jó colocou tudo o que estava no coração dele para fora. Até que em determinado momento Jesus, o Deus Pai, o Senhor vira para ele e fala assim: Jó, eu só tenho uma pergunta para você. Onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Senhor, então nessa manhã nós queremos apresentar o nosso coração arrependido diante do Senhor. Senhor, nos batiza com o batismo de arrependimento. Porque a gente deseja tanto mostrar para você tudo o que aconteceu e tudo o que acontece, que a gente se esquece da sua soberania, Senhor. Eu oro nessa manhã para que nós possamos, Senhor, reconhecer que o Senhor é o autor da vida e do nosso coração. Inclina o nosso coração para a tua direção e que haja a tua vida em nós. Senhor, nessa manhã nós te entregamos a nossa morte. Senhor, nessa manhã nós te entregamos o nosso cansaço, te entregamos as nossas dúvidas. Senhor, nos perdoa pela nossa incredulidade, pela nossa insatisfação. Senhor, nos perdoa pelos nossos ídolos. E por favor, Jesus, por favor, restaura o nosso amor no Senhor. Derrama o teu amor em nossos corações, para que possamos te amar mais e te amar acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.